E aí, pessoal, eu sou o Vinícius Dias e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre testes automatizados. Vamos ver o que é um teste, como a gente costuma testar alguma coisa no mundo da tecnologia e como a gente pode fazer para automatizar esse processo. Então vem aqui comigo para ver minha tela, deixa eu limpar aqui o terminal e vamos lá. Imagina que eu queira testar um comando do Linux, como por exemplo o comando ls. O que o comando ls faz? Ele mostra para mim todos os arquivos e pastas que existem na pasta atual, na pasta onde esse comando está sendo executado. E como eu acabei de criar essa pasta aqui, eu sei que ela tem que estar vazia. Então, o primeiro teste que eu posso executar é executar o comando e garantir que ele não mostra nada. Show de bola, já fizemos um teste. Então, no que se consiste um teste no mundo de desenvolvimento? É preparar um cenário, no caso aqui eu criei uma pasta vazia, executar a ação que eu quero testar, no caso, eu executei o comando ls, e depois verificar se o resultado é o esperado. Eu verifiquei aqui que a tela que ele não exibiu nada, que ele me mostrou uma tela vazia. Show de bola, que ele não me mostrou nada, no caso. Beleza, agora vamos pensar em um outro teste, um outro cenário de testes. Porque a gente nunca testa um único caso. A gente precisa testar diversos cenários, diversos casos de utilização do comando, do código que a gente está testando. Então vamos lá, imagina que eu tenha um arquivo na minha pasta. Então eu vou criar um arquivo aqui, e esse comando simplesmente cria um arquivo chamado arquivo. E agora eu quero executar o meu comando, eu quero executar o ls e garantir que ele vai exibir arquivo na lista lá. Então executei e ele mostra aqui arquivo. Agora eu vou criar um novo cenário de testes, porque aqui, olha só, eu já preparei o cenário, executei minha ação e agora eu consegui verificar que está tudo funcionando corretamente. Eu vou criar agora um novo cenário, então eu vou preparar criando uma pasta. E essa pasta vai se chamar pasta. Então, criei, vou executar a minha ação e verificar se o resultado é o esperado. No caso, foi. Então, eu tenho aqui meu teste passando, vamos dizer assim. Então, agora a gente já começou a entender o processo de um teste. Mas vamos pensar um pouco mais em código, porque o ls, um comando do Linux, alguém já testou muito. Então, vamos pensar em código, que a gente desenvolve todo dia. E para isso eu criei um arquivo muito simples. Caso você não conheça PHP, não saiba desenvolver em PHP, sem problema, eu vou passar por ele bem rapidinho. Eu tenho aqui uma classe chamada escritor de arquivo, que, adivinha, escreve em um arquivo. E para saber em qual arquivo essa classe vai escrever, eu tenho aqui um atributo chamado caminho, que vai guardar a informação de qual o caminho do arquivo onde eu quero escrever. Show de bola! Eu tenho aqui um método construtor. Isso é um método que é executado, é uma função que é executada sempre que eu criar um novo escritor de arquivo. E esse método vai receber o caminho para esse arquivo que eu quero criar e eu quero escrever nele. Show de bola! E eu tenho também o método escreve, que adivinha, escreve no arquivo que a gente já decidiu o caminho dele. Então eu vou escrever no arquivo que a gente já decidiu o conteúdo que eu passar por parâmetro. E tudo que essa linha faz é coloca o conteúdo nesse arquivo, esse conteúdo aqui, que no caso é o que for passado por parâmetro mais uma quebra de linha, só para a gente poder ir adicionando várias linhas. Só isso. É um código muito simples. E como a gente pode testar ele? Bom, eu não posso simplesmente vir na linha de comando e executar esse arquivo, porque esse arquivo não faz nada. Eu só defino uma classe, eu não estou executando. Então, para executar um teste de um código, eu preciso criar um código que execute esse teste. Então, vamos lá. Criar um novo arquivo, um arquivo PHP chamado teste. Bem subjetivo, né? Então vamos lá. Se eu vou testar aquele escritor de arquivo, eu preciso utilizar esse arquivo, que tem a classe. Show de bola. Eu vou criar o meu escritor. Escritor. Beleza. E eu sei que esse escritor de arquivo, sei porque eu me lembro e sei porque a minha ideia já está me dizendo aqui, eu preciso passar para ele o caminho do arquivo que eu vou escrever. Então vamos nessa. Eu vou selecionar aqui o arquivo, eu vou digitar, na verdade, o nome do arquivo. Então, eu vou dizer que esse arquivo é arquivo também. Show de bola. Então, vou passar aqui por parâmetro o caminho do meu arquivo. Perfeito. Até aqui tudo certo. Então, eu vou, utilizando o meu escritor, escrever a minha primeira linha. E só para garantir, eu já vou escrever aqui uma outra linha. Show de bola. Então, eu tenho aqui um código que executa o meu escritor de arquivo escrevendo duas linhas. Como que eu posso testar isso? Eu posso executar esse arquivo e garantir que foi criado um arquivo com o nome arquivo com duas linhas. E a primeira linha vai ser primeira linha e a segunda vai ser uma outra linha. Então vamos nessa, vamos executar esse código.
abrir um terminal aqui e vou executar o meu arquivo teste.php. A princípio deu tudo certo, vamos ver aqui. Beleza, nosso arquivo com o nome arquivo foi criado. Se eu clicar nele, tem lá, primeira linha, uma outra linha. Tudo funcionando. Só que eu ainda tenho um processo manual de testes. Essa parte da verificação, se tudo deu certo, continua manual. Eu já automatizei a parte da criação do nosso cenário, onde eu defino o nome do arquivo, onde eu defino que eu vou utilizar a classe escritor de arquivo. Eu já automatizei a parte que executa o que eu quero testar, ou seja, eu estou escrevendo um arquivo de forma automática já, mas eu ainda não automatizei a verificação. Então vamos fazer isso. Essa última etapa de um teste é o que falta a gente automatizar. Então eu sei que o conteúdo esperado do arquivo que for criado é primeira linha, tendo aqui esse conteúdo, uma quebra de linha, uma outra linha, e eu sei que sempre que eu chamo esse método escreve, ele adiciona esse conteúdo e quebra a linha. Então aqui no final desse uma outra linha, tem uma quebra de linha também. Então vamos nessa e garantir. Eu preciso verificar se o meu conteúdo esperado é igual ao conteúdo que realmente está lá, file, que está lá no meu arquivo, que eu já defini qual é, que é o arquivo chamado arquivo. Então, recapitulando, eu preparei aqui o meu cenário. Então, estou definindo em qual arquivo eu vou escrever. Eu estou executando o que eu quero testar, estou escrevendo nesse arquivo, e depois eu vou verificar se o conteúdo esperado está batendo com o conteúdo que está lá no arquivo. Então, caso esteja tudo certo, eu vou exibir aqui teste ok e vou quebrar a linha, só para ficar mais tranquilo de ler. Agora, caso contrário, caso não tenha esse conteúdo lá no arquivo ou esse arquivo não exista, eu vou dizer que esse teste falhou. Então, eu sei que esse teste deu errado, alguma coisa aconteceu. Então, eu basicamente automatizei aquele processo de ir no arquivo, ver se as linhas estão lá e dizer, ok, deu tudo certo, ou não deu tudo certo, tem um problema. Então, deixa eu apagar esse arquivo aqui e executar nosso teste de novo. PHP teste e tem lá, teste ok. Eu sei que o meu código está funcionando porque o meu teste automatizado está me dizendo, olha só, o que você escreveu para eu fazer aqui está funcionando, está tudo conforme o esperado. Poxa, show de bola, então a gente já tem um bom passo aqui. Então vamos recapitular o que a gente fez até aqui e eu já vou te apresentar um problema que esse nosso código tem por enquanto. Mas, primeiro, como todo processo de teste, a gente precisa definir um cenário. Vamos definir o cenário. A gente está preparando o terreno para executar o nosso teste. Depois, a gente precisa executar a ação a ser testada. Ou seja, se eu quero testar a escrita de um arquivo, eu preciso efetivamente escrever nesse arquivo. Show de bola! E agora, essa última parte que a gente automatizou é verificar se o resultado é o esperado. Então, eu estou definindo o conteúdo esperado e fazendo a verificação aqui se bate com o conteúdo que está lá no arquivo. Então, show de bola, a gente já conseguiu automatizar o nosso processo de teste dessa classe. Mas tem um problema. Se eu executar esse mesmo teste de novo, esse teste que já estava passando, o teste falhou. Por quê? O nosso escritor de arquivo, ele sempre fica adicionando novas linhas. Então, se eu abrir aqui esse arquivo, olha só, eu tenho primeira linha, uma outra linha, e primeira linha, uma outra linha. E isso não bate com o conteúdo que a gente está esperando, que é só primeira linha, uma outra linha. Então, no nosso caso, o nosso teste automatizado tem um grande problema. Eu só consigo fazer ele passar da primeira vez que eu executo. Isso é uma falha muito grande. Então, existem algumas soluções. A primeira seria eu remover sempre o arquivo chamado arquivo antes de executar. Uma outra opção é criar um arquivo novo cada vez que eu executar. Vamos fazer isso? Então, eu vou criar um a partir do momento atual. Eu vou executar um MD5, que é só gerar uma string muito grande a partir do momento atual. Então, sempre que eu executar esse arquivo, ele vai criar sempre que eu executar esse teste, ele vai criar aqui um novo arquivo. E cria um novo arquivo, então o nosso teste vai continuar passando sempre. Então, se eu executo agora, teste está ok. Se eu executo de novo, teste ok. Se eu executo de novo, teste ok. Obviamente, a gente tem um problema que eu vou ficar criando arquivos infinitamente. Mas isso é um problema que eu vou te desafiar a resolver, beleza? Agora, um outro ponto, só que antes de eu comentar sobre isso, caso você já esteja curtindo, caso você já esteja gostando, deixa um curtir aqui e já se inscreve no canal, porque isso ajuda bastante. Então, vamos lá. Um ponto que é muito importante, e só para a gente finalizar esse vídeo, é que
A gente está criando aqui um arquivo manualmente, criando um arquivo sem nenhuma estrutura muito bem definida e executando o processo de testar. Só que no dia a dia, normalmente, no nosso cotidiano, caso a gente realmente tenha testes automatizados, a gente não faz de maneira tão rudimentar. Porque imagina que agora eu tenho uma nova classe, uma nova funcionalidade. Ao invés de escrever no arquivo, apaga um arquivo, remove um arquivo ou só cria um arquivo vazio, o que for, uma funcionalidade nova. Então agora eu vou precisar criar um novo arquivo ou adicionar tudo aqui junto, e aí o nosso código de teste vai ficar muito difícil de ler, então eu vou criar um novo arquivo, e sempre que eu quiser testar o meu sistema, eu preciso saber quais arquivos de teste eu preciso executar. Então isso é um problema bem chato, bem grande. Então, normalmente, no dia a dia, o que é comum que a gente faça? A gente utiliza ferramentas específicas para testes automatizados. Eu não vou sugerir nenhuma, nem mostrar nenhuma, porque eu estou utilizando o PHP aqui, mas talvez você que esteja assistindo utilize Ruby, utilize Python, Java, C#, qualquer outra linguagem. Então, não vou apresentar a ferramenta agora, porque eu quero deixar o conceito de testes automatizados bem claro. Então, para a gente recapitular e encerrar, o que é um teste automatizado? É basicamente um teste, e um teste no mundo de computação tem esses passos aqui, onde eu defino um cenário para executar alguma coisa, eu preparo o terreno, eu executo o que eu quero testar, ou seja, eu realmente tomo aquela ação que eu quero testar e depois verifico se o resultado é o esperado. No meu caso, se o arquivo foi criado com o conteúdo correto. Então, esses 3 passos precisam ser muito rápidos de serem executados, porque dessa forma nosso teste automatizado vai entregar valor, eu consigo fazer essa verificação rápido. Precisa ser fácil de ser lido, ou seja, eu preciso executar um comando e já saber aqui se está tudo ok ou não, de cara. Eu não preciso ter que ficar lendo conteúdos desse teste. Então, precisa ser rápido, precisa me informar com clareza, caso tudo tenha dado certo, caso alguma coisa tenha dado errado, e precisa, para todas as vezes que eu executar, eu receber o mesmo resultado, eu não ter nenhum resultado inesperado. E esse conceito é um conceito relativamente simples, mas existe todo um estudo sobre isso. Então, esse é o conceito de testes automatizados. Caso você tenha curtido, não esquece de deixar o gostei, se inscreve no canal também e deixa aqui um comentário sobre o que mais você quer aprender. Se você quer que eu execute um teste automatizado com alguma ferramenta específica, em alguma linguagem específica, eu quero saber o que você quer ver para eu poder produzir esse conteúdo. Então, mais uma vez, espero que tenha curtido e espero te ver em mais vídeos aqui no canal.